Ter uma casa bonita, valorizada, parecendo até aquelas casas de revista, parecendo casa de rico, deve custar muito dinheiro, não é verdade? É claro. Que não! Ai, que susto, menino! No vídeo de hoje vou te mostrar 10 decorações simples que podem valorizar a sua casa e ainda gastando pouco. Você não ousa me dar esperanças em vão, hein? Não vou não, meu jovem. Vem comigo que você vai ver só. Fala pessoal, tudo bom? Existem muitos itens de decoração aí que podem até desvalorizar uma casa, né? Se um dia você quiser vender ou alguma coisa assim. Mas o contrário também existe. Existem muitas dicas de decoração simples que podem valorizar o seu imóvel. E vamos combinar, né? Que ter uma casa chique, bonita, elegante é muito legal. E fazer isso aí então, valorizando o seu imóvel e gastando pouco, é melhor ainda. Ah, sim, menino, você não ilude meu coração não, hein? Não vou não, meu jovem. E o nono item que eu separei aqui pra vocês é uma das coisas que mais deixa as pessoas felizes quando chegam no imóvel para comprar e que mais irrita também quem tem um imóvel que tem esse problema. Mas antes de mais nada, deixa eu te pedir 3 coisas aqui rapidinho. Por favor, se você puder deixar um joinha, um like aqui, isso ajuda muito esse vídeo a chegar para mais pessoas no YouTube. Se você também puder, se inscreve no canal, dá aquela força para o nosso canal crescer, ativa o sininho também para você não perder a notificação quando tiver novos vídeos que podem te ajudar. E se você puder, por favor, pessoal, vota na gente lá no Prêmio IBEST, tá bom? O link tá aqui embaixo na descrição, tá no primeiro comentário fixado também. Estamos competindo lá com pessoas muito grandes, assim, pessoas famosas. E eu só posso vir aqui pedir pra vocês pra me ajudar. Então, se você puder, eu agradeço de coração, tá bom? O link tá aqui embaixo. Vamos lá, pessoal. Quando a gente procura um imóvel pra comprar, assim, a gente vai olhando já tudo que a gente vai querer modificar pra deixar do nosso jeito, não é? Então, quando você encontra uma casa, um apartamento, assim, já prontos, em que você não tem que mexer muito nele, não tem que gastar muito com a obra pra deixar do seu jeito, obviamente que aquilo ali se valoriza mais. Então, se você puder aliar aí o seu gosto, aquilo que você achar bacana com esses itens que valorizam o seu imóvel pra um dia, se você quiser vender, melhor. Agora, se você não quiser fazer só o seu gosto aí e tudo mais, não tem problema. O objetivo desse vídeo é mostrar pra vocês o que o mercado geralmente mostra pra gente. Não é minha opinião, é o que o mercado tá dizendo, tá legal? Vamos então para o primeiro item aqui, que é muito fácil de fazer, mas também é fácil de errar se você não tiver cuidado, tá? É colocar a base do ambiente toda branca. Eu digo isso porque tem muita gente que acha que precisa cada cômodo ter uma cor, as paredes ter uma cor, os pisos teriam uma cor, e não é bem assim. Se você utilizar a base branca, tudo vai ficar mais fácil pra você. Ah, então se eu gosto de botar uma corzinha, eu não posso, né? Tem que ficar seguindo a modinha dos outros. Negativo, meu jovem gafanhoto. Você pode colocar suas cores vibrantes sim, mas se a base do ambiente for branca e você utilizar essas cores de forma pontual, assim, pra algum destaque, vai ficar muito mais legal. E quando eu falo a base branca, pessoal, eu tô falando de coisas grandes dentro do seu ambiente, como as paredes, o teto. E aí você tem liberdade, sim, de colocar uma parede de destaque numa cor mais chamativa, se você gostar. E pode colocar alguns elementos grandes com cor também. Mas as paredes mais fáceis assim de você criar algum destaque, por exemplo, é uma parede atrás do seu sofá, ou é a parede da televisão, é a parede, por exemplo, atrás da sua cama, uma parede dos fundos de algum corredor que você tem lá para dar mais amplitude. Por mais que as cores neutras sejam atemporais e muito bonitas, toma cuidado para você não botar tudo numa cor neutra. Por exemplo, todas as paredes cinza, todas as paredes bege. Usar esse elemento branco na maioria das coisas e essas cores mais pontuais dão muito mais destaque para um ambiente. E se você quiser colocar essas cores assim, mais vibrantes e tudo mais, eu aconselho que você coloque ela ali menos saturada, que aí ela fica menos chamativa. Ou ainda, você pode pegar essas cores que você gosta, que estão dentro da base de algum outro elemento que você está utilizando. Então, jovem gafanhoto, ó, segura aí! O que, gente? O macetinho que eu vou te passar aqui agora. O tijolinho, por exemplo, ele pode ter uma base ali alaranjada, avermelhada, se são cores que você gosta, né? Tons quentes. Se você colocar esse tom mais quente aí junto com outros elementos ali de cores parecidas ou da mesma família, fica ali naquela pegada meio tom sobre tom. Isso também deixa o ambiente bastante sofisticado, como por exemplo botar ali algum estofado, alguma coisa com terracota perto desse tijolinho, fica bem legal. Ou até mesmo se você contrastar uma cor fria com uma cor quente, isso é muito bacana. Quer ver uma combinação que sempre funciona muito bem? Se você pegar um tom mais frio aí de cor, como por exemplo um verde ou um azul, colocar a base branca ali, como eu falei pra vocês, e ter alguns elementos ali de tons mais quentes, como uma madeira com esse tom assim, um pouquinho mais aquecido, seja ali um tom médio ou um tom mais claro, fica bonito pra caramba. O cinza também é um tom um pouquinho mais frio e ele perto da madeira fica muito bonito. Faz isso aí que sua casa vai ficar chique pra dedéu, você vai tirar mó onda. Ah, meu filho, vou até tirar uma foto aqui e mandar pra minha mãe, ela vai ficar orgulhosa de mim. Cuidado com
com cores da moda assim, tá, pessoal? Porque elas aí realmente com o tempo vão passar. Então isso pode ficar meio pesado no seu ambiente. Se você for nos tons mais neutros e esses que eu falei pra você, vai ficar mais fácil. E como eu disse, não pinta todas as paredes de um ambiente de um tom neutro não, tá? Tenta botar a base branca mesmo e esses tons neutros em algumas coisas, nos móveis e tudo mais. Quer um exemplo que às vezes não fica tão legal assim? Quando as pessoas pintam todas as paredes de bege, um teto, por exemplo, branco. Isso deixa o ambiente até um pouco mais envelhecido. Já falei de decorações que envelhecem a casa. Se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui em cima no card e aqui na descrição. Aí você pode deixar sim as cores também pro tapete, pra almofada, usar nos quadros, ou até mesmo deixar essas cores que estão dentro de alguns outros elementos, como eu falei pra vocês, no tijolinho, tem a madeira também, tem as pedras naturais. Vou te dar outro exemplo aqui de uma coisa que você pode fazer que você não gasta muito e você consegue manter aí uma base de cores muito legais. Sabe quando você recebe aquele banheiro de uma construtora todo branco, cheio de revestimento tudo branco assim? Uma coisa que você pode fazer é o seguinte, faz uma pintura meia parede ali, numa cor menos saturada, coloca ali a bordinha, né, uma moldura em volta do seu espelho com uma madeira mais quente, algumas prateleirinhas assim, com algumas plantinhas ainda que você pode colocar, porque sim, as plantas têm esse tom de cor que você pode trazer para o ambiente, que é o verde, né? Isso vira outro espaço completamente diferente. Ou então quando você tem uma cozinha toda branca, você pode colocar uma corzinha só na sua roda-banca, ou ainda você pode só mexer no seu armário inferior. Pode envelopar, pode pintar, que não é uma coisa cara de fazer, e vira outra cozinha. Olha só que legal, a casa fica chique pra dedéu e você economiza pra caramba. Multiplica, meu pai! Dica número 2 aqui, que vai deixar a sua casa chique pra caramba, vai valorizar o seu imóvel e você pode gastar pouco. É você priorizar os revestimentos aí que sejam foscos ou acetinados. A verdade, pessoal, é que revestimentos brilhosos assim, eles ficam mais cansativos com o tempo, são até mais difíceis de limpar pra falar a verdade, principalmente um piso, um porcelanato polido assim. Já até falei um pouquinho sobre isso, sobre decorações, né, que deixa a nossa casa mais chique. Se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui em cima no card e aqui na descrição. A verdade é que revestimentos foscos, pessoal, deixam a nossa casa mais atemporal. E o brilho, você pode sim colocar ali em objetos decorativos, no espelho que você está utilizando, ou até mesmo a superfície ali, por exemplo, de uma mesa com laca, alguma coisa assim. E pensar nos revestimentos de modo geral traz sim muito mais sofisticação para sua casa. Tem muitos revestimentos branquinhos aí no mercado, gente, azulejos, cerâmicos mesmo, que são muito bonitos e são baratos. O meu conselho é você evitar esses revestimentos que têm muitos desenhos, né? Quanto mais homogêneo ele for, melhor para você. Claro que tem algumas exceções, como por exemplo revestimentos, porcelanatos que imitam madeira, um cimento queimado. Você pode revestir só a sua roda-banca na sua cozinha e deixar todo o restante da cozinha ali só para ser pintura. Isso serve para cozinha, serve para banheiro também. Eu já fiz um vídeo explicando essa questão de não ter que revestir o ambiente todo, tá? O vídeo está aqui em cima no card, está aqui na descrição. Você também pode economizar colocando um revestimento novo só em cima de um revestimento já existente, para você não ter que demolir nada e tudo mais. Para economizar, você também não precisa revestir atrás dos seus móveis. Você pode simplesmente fazer uma impermeabilização ali. Se não tiver nenhum risco de umidade, você pode fazer ali o revestimento só nas partes que estão visíveis dentro da sua cozinha. Até mesmo atrás da sua geladeira, você não precisa revestir se você tiver alguma coisa tapando ali, uma marcenaria, alguma coisa do tipo. Ah, mas aqui em casa eu consigo olhar ali do lado da geladeira, eu vejo que não tem revestimento, e aí? Então, se você olha na sua geladeira, do lado ali é visível, aí realmente eu gosto de revestir. Agora, vamos dizer que você tem ali uma geladeira que ela tá dentro de uma marcenaria. E aí, por exemplo, você tem que ter os respiros dos lados, né? Que tem aquelas beiradinhas sobrando. Para você não ter que revestir tudo lá atrás, você pode colocar só um requadro ali dentro de 10 centímetros com a mesma marcenaria. Então quem olha de fora vê esse acabamento lá atrás e não vê pintura. E assim você não tem que revestir tudo lá atrás. Cuidado também com revestimentos marmorizados muito marcantes, tá, gente? Tenta colocar modelos que sejam mais singelos, mais discretos, porque senão pode ficar um pouco mais datado com o tempo, sim. Terceiro item aqui que valoriza muito o seu imóvel, tá, gente? É você ter acabamentos que sejam fáceis de manter no dia a dia. Lembra que eu falei agora pra vocês do porcelanato polido, que ele suja com um pouco mais de facilidade? Pois é, hoje em dia as pessoas buscam muito essa questão de praticidade. Então, se você puder escolher revestimentos que são fáceis de manter limpos, com certeza esse imóvel vai ganhar ali muito mais destaque na hora de uma venda. Cuidado com pisos ásperos demais dentro da sua casa, ou então superfícies com muitos relevos, paredes 3D, pedras naturais. Cuidado também com paredes com muita textura, com móveis com muitos frisos, bancadas que tenham muitas emendas, principalmente uma bancada toda branca, porque isso aí pode acabar encardindo ali nos cantinhos com o passar do tempo. Rejunte demais, pessoal, também é uma coisa que costuma incomodar muito as pessoas por questões de manutenção. O próprio porcelanato polido, como eu falei para vocês, um vidro jateado, que também pode acumular um pouco mais de sujeira ali atrás dele, cubas esculpidas. E imagina só você ter uma casa com tudo isso aí misturado. Nossa, me deu até uma dor na lombar aqui, só de pensar em ter que limpar isso aí. Tem até itens simples que acabam valorizando muito uma casa, como um rodapé embutido, justamente porque não tem nenhum acúmulo de poeirinha ali em cima. E o
tamanho da casa, misturado ainda com esses itens difíceis de manter, pessoal, com certeza valorizam ou desvalorizam muito o imóvel. Então tem que tomar cuidado com essas escolhas aí, tá bom? Quarta dica aqui que vai deixar a sua casa mais valorizada é quando você se preocupa com a segurança. E aqui eu não tô nem me referindo muito à câmera, vigilância, nada disso não. Tô falando de segurança mesmo dos acabamentos, para evitar alguns acidentes domésticos. Porque a gente quer, né, ter segurança ali para nossa família. E existem algumas coisas que não são caras de você fazer para você deixar sua casa mais segura. Por exemplo, você pode colocar uma película de proteção nos seus vidros, principalmente ali dentro do box. Já ouviu alguma história do vidro ter estourado sozinho, alguma coisa assim? Na verdade, isso não acontece do nada, tá, gente? Eu já expliquei num vídeo aqui sobre decorações perigosas, que eu vou deixar aqui em cima no card, aqui na descrição, por que isso acontece, até pra você tomar um cuidado aí na sua casa. Essa película é legal porque ela segura o vidro se algum dia ele quebrar. Se na sua casa você também tem um local específico ali para o botijão de gás, que ele não esteja dentro da sua cozinha, uma casa que tenha mais acessibilidade, que você não tenha muitos desníveis, um degrauzinho de um ambiente para o outro, circulações maiores, né? Por exemplo, portas de 80 e tudo mais, tudo isso aí que traz mais acessibilidade deixa a casa mais valorizada. Até mesmo se você puder fazer banheiros assim que tenham um tamanho compatível, que possam ser adaptados para um cadeirante ou para um idoso, se isso for necessário. Evitar pisos que sejam muito escorregadios dentro de casa, ter proteção ali em volta da sua piscina, enfim. Se uma pessoa que vai comprar um imóvel percebe que ele teve todo esse cuidado, essa preocupação, com certeza isso aí vai valorizar mais o seu imóvel sim. Quinto item aqui que vai valorizar a sua casa aí é ter um forro de gesso. Sim, pessoal, o forro de gesso, por mais que sem ele ali na laje a gente consiga fazer muita coisa legal de iluminação, mas com o forro você acaba ganhando muito mais liberdade para criar várias outras coisas. Você pode ter uma iluminação embutida, pode ter de sobrepor, pode ter uma iluminação indireta, enfim, podem ter cenas de iluminação que são muito legais. Pode ter aquela para uma finalidade mais de trabalho, outra para uma finalidade mais de leitura, outra que seja só decorativa mesmo. Isso com certeza vai atrair mais a atenção das pessoas se você aliar isso daí com uma iluminação mais neutra, mais acolhedora, aí que realmente vai ficar mais legal ainda. Fora que o rebaixo de gesso também ajuda, né? Esconder uma estrutura que está aparente, até mesmo melhora na parte termoacústica aí para muita coisa. Um conselho que eu te dou é que você evite rebaixos assim que sejam muito rebuscados. Por exemplo, uma sanca com muitos desenhos, detalhes mais arredondados, aquelas ilhas de gesso que eram muito utilizadas antigamente. Coisa linda dessa, gente. Qual o problema? Larga de ser implicante. Tô sendo implicante não, rapaz. Tô te mostrando só o que pode ser mais atual aí, que pode valorizar mais um imóvel para você. Se você trabalhar ali com aquele teto mais retinho, com gesso flutuante, que a gente chama também, que são aquelas beiradinhas só em volta ali do rebaixo, com um gesso negativo, ou até mesmo utilizando a tabica, né, que ajuda você a evitar trincas, isso deixa a sua casa muito mais atual e valorizada também. Fora que isso é atemporal e você não fica preso à moda, nem nada disso. Ó, tô me estressando com esse vídeo aqui já com essas opiniões suas aí, hein? Essas coisas não são minha opinião, meu jovem, são demandas do mercado, eu trabalho com isso, eu tô só dividindo com você. Se você quer seguir uma coisa que você acha legal ou não, aí é uma opção de cada um, tá? Se você quiser economizar com gesso, você pode colocar o gesso plaquinha, que ele é mais barato, mas coloca aquela tabicazinha que eu te falei em volta para você evitar trincas, principalmente se em cima você não tem uma laje. Falei da iluminação artificial, mas a iluminação natural também é crucial para você valorizar um imóvel, grandes janelas, quanto mais iluminação natural que você tiver aí, melhor. Sexto item que valoriza muito uma casa aqui, pessoal, é quando você tem uma possibilidade de layout ali que seja mais convencional, ou seja, que as pessoas mais utilizam. É muito comum quando a gente chega num imóvel já pronto, você ter alguma limitação do que você pode e do que você não pode fazer, porque você não planejou do seu jeito. Só que existem algumas escolhas que acabam limitando mais ainda. Por exemplo, você colocar janelas demais dentro de um ambiente, colocar algum ambiente perto de outro que não é tão convencional assim, um local que pega sol demais, que pega sol de menos, enfim, tudo isso aí pode ser uma coisa problemática. Então, quando você pensa em possibilidades de layout para um ambiente que sejam mais convencionais, que vão atender a você e atender a maior parte das pessoas, obviamente que isso se torna mais valorizado. Mas é claro que a gente tem que atender a nossa demanda também. Eu já fiz vários projetos de coisas que não eram muito convencionais, mas que atendiam a pessoa que ia morar naquela casa. Como, por exemplo, você colocar uma lavanderia dentro do closet, um local ali para estender roupa. Ou então, quando você coloca a sua lavanderia no segundo pavimento, perto dos quartos e não perto da cozinha, como a maioria das pessoas utiliza. A única coisa que eu sempre alertava as pessoas era sobre isso. Ó, se um dia você for vender essa casa, isso aqui não é tão convencional. Quem vier aqui vai olhar isso daqui e já vai pensar, poxa, eu tenho que mudar isso, tem que trazer para tal lugar. E obviamente que a casa pode ser um pouco menos atrativa por aquele motivo. Mas se você não se importa com isso, também tá tudo bem, tá? Cuidado também para você entender algumas tendências regionais de cada ambiente. Principalmente você que está construindo para vender, alguma coisa assim, tá, gente? Cada região você tem coisas ali que são básicas, né? Tem locais que você tem que ter alguma varanda, mesmo que ela seja minúscula, mas para casa
ter valor, ela precisa ter aquela varandinha ali. Já tem cidades que são mais frias, que o ideal é você ter bastante vidro ali voltado para uma fachada poente, alguma coisa assim, ou fachada norte. Já numa cidade muito quente, se você fizer isso aí, porque você vai esquentar muito a casa. Então, além de pensar num layout aí que possa atender a maior parte do público, é interessante você entender algumas dessas demandas regionais, porque cada lugar é diferente e tem demandas diferentes, tá legal? Sétimo item aqui que vai valorizar a sua casa e até te ajuda a economizar no final das contas, que é a integração. Olha só, lá vem você com essa birosca de novo. Não tem jeito, meu jovem gafanhoto. Você vai tentar fugir, mas ela vai atrás de você. A integração é uma coisa que as pessoas buscam muito hoje dentro de uma casa, pessoal. Traz mais amplitude, ajuda o ambiente a ficar mais iluminado, traz mais interação entre as pessoas também. Você pode até reparar numa venda de algum imóvel, alguma coisa assim, que quando tem integração, isso é utilizado como artifício de valorizar aquela venda. Você tem lá a pessoa falando assim, ó, essa sala aqui está integrada, por exemplo, com aquela varanda, ou essa sala está integrada com um espaço gourmet. Gostou da minha interpretação? Nossa, adorei, Ralph. Nota dó pra você. Cruz credo, jovem gafanhoto, que isso? E a integração com sala e cozinha, né, cozinha americana, é uma das coisas que as pessoas mais têm buscado hoje na maioria dos imóveis. Eu sei que tem gente que detesta isso, mas é uma coisa que o mercado tem abraçado muito sim. Então, se você detesta a cozinha americana aí, mas quer fazer uma casa que seja valorizada, alguma coisa assim, tem muitos recursos hoje para você separar os dois ambientes aí, com portas de correr, porta-camarão, que é o que a gente chama de cozinha semi-integrada, tá bom? Oitavo item aqui que valoriza muito o imóvel é você ter bancadas aí que sejam mais homogêneas, ou seja, aquelas que têm uma cor só, tá? Não tô dizendo que granitos, nada disso não tá sendo mais utilizado não, tá, gente? Pelo contrário, só tenta utilizar essas pedras, granitos, mármores de modo geral, que sejam um pouco mais discretos, porque tem alguns realmente que chamam muita atenção, tipo aquele granito cinza andorinha, e cuidado com cores extravagantes que acabam sendo difíceis de combinar com a decoração com o passar do tempo. Essas bancadas mais homogêneas, elas facilitam essas combinações de modo geral, por isso que elas acabam sendo mais valorizadas hoje em dia. É o caso de uma bancada de porcelanato, uma bancada de quartzo, marmoglass, nanoglass, super nano, SSM. É, meu filho, mas essas bancadas aí custam o zóio da cara, né? Pois é, por isso que eu falei, se você for apostar em algum granito, alguma coisa assim, tenta buscar esses modelos que são menos rebuscados dessas pintinhas ou dessas ranhuras todas ali. Ou então, se você quiser uma coisa mais econômica, você pode mudar aí a sua bancada, tá? Você pode pintar, você pode envelopar, que também fica muito legal. Dá até mesmo para você cobrir uma bancada já existente só com porcelanato também, que fica bem interessante. Ou ainda você pode colocar uma bancada de ardósia, só toma cuidado que ela pode arranhar com um pouco mais de facilidade. Tem também o cimento queimado e a madeira, que eu gosto muito, só que são bancadas que você tem que ter um pouco mais de cuidado no dia a dia ali. Nono item que pode valorizar um imóvel, isso aqui, pessoal, faz o olho da pessoa até brilhar quando ela chega numa casa e tá tudo direitinho, que é quando você tem um caimento certo para um ralo. Gente, mas isso existe? Existe sim, meu jovem gafanhoto. Não deveria ser uma exceção, né? Devia ser obrigação, mas infelizmente a gente sabe que muita gente tem dor de cabeça com isso. Então, quando você tem um piso ali com caimento certinho ali, seja para um banheiro, seja num quintal, seja numa varanda, isso realmente valoriza bastante um imóvel. Eu até te aconselho, quando você for comprar uma casa ou alguma coisa assim que está pronta, pega lá um copinho de água, joga ali para ver se ela está escorrendo direitinho pro ralo, porque a gente sabe que isso é uma coisa bem problemática. E se você está no meio da construção ainda, não revestiu, não colocou o piso ali ainda, pega também a água, joga no contrapiso para ver se está com a queda direitinho. Se não tiver, conserta antes de colar o revestimento, que é mais fácil. Agora, se você já está com o revestimento ali colado, também tem jeito, tá? Você pode colar um piso sobre piso ali em cima, já ajustando na argamassa para você ter essa queda direitinho. Décimo item aqui pra gente fechar o vídeo de hoje, pessoal, que traz aí muito mais valorização para o seu imóvel, é quando você tem uma preocupação em isolamento térmico. E só deixando claro, tá, gente? Eu sempre explico isso. Isolamento térmico não é só para frio ou para calor, é para os dois. É você impedir que exista uma troca de temperatura com o ambiente externo com o ambiente interno da sua casa. Ou seja, se você se preocupa com isolamento térmico, você que mora num lugar muito quente vai deixar sua casa mais fresca, ou que você que mora num lugar muito frio vai deixar sua casa mais acolhedora, mais agradável. E tem muitas coisas que a gente pode fazer para isso aí, pessoal, que não são tão caras assim. Por exemplo, você no contrapiso, você pode colocar ali algumas mantas, ou até mesmo cortiça, o EPS, que também podem ajudar. Pode colocar piso laminado com manta embaixo. Piso vinílico também é uma coisa legal, porque ele não muda de temperatura, então não fica frio nem fica quente. Obviamente que quem pode investir um pouco mais pode colocar um piso aquecido. Nas paredes, se você colocar na sua argamassa ali vermiculita expandida, ela também ajuda bastante nessa parte térmica. Ou também pintar a parte externa da sua casa com tinta térmica, o seu telhado também pintar com essa tinta aí na cor branca, que fica muito legal. Pode utilizar uma manta térmica também ali no seu telhado, que ajuda bastante. O forro de gesso
também ele é muito interessante para esse tipo de coisa, principalmente se você colocar um material isolante ali em cima, como um dessas lãs de rocha que nós temos aí no mercado. A telha termoacústica também é uma ótima opção e você pode até mesmo não fazer laje ali embaixo e deixar o fundo dela aparecendo com aqueles modelos que são mais retinhos. Isso até ajuda a economizar bastante na construção de modo geral. Utilizar películas no seu vidro aí também para você minimizar a ação do sol dentro da sua casa. Ou até mesmo, se você puder gastar um pouco mais, utilizar aquele vidro de controle solar, que é melhor ainda. Em algum ponto mais crítico da sua casa, você pode fazer uma contraparede ali naquela parede específica de colocar ali dentro algum material isolante, com parede de drywall ou gesso acartonado, ou até mesmo na fachada, tem como você utilizar o sistema AFES, onde você vai colar ali algum EPS de densidade específica, com uma argamassa também específica para esse sistema AFES, e depois fazer ali base coat na parte de cima para dar um acabamento. Enfim, tem coisa para dedéu aí que você pode fazer que você pode valorizar o seu imóvel. E deixa eu te falar, se você estiver construindo, reformando, você está precisando aí de ajuda para retomar uma obra que estava parada, tem o meu curso Arquitetando o Seu Sonho, que pode ser uma mão na roda aí para você, tá? Tem um link aqui embaixo que eu vou deixar para vocês, tá? Se você quiser dar uma olhadinha lá, que eu explico tudo que tem no curso. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses itens que eu falei aqui que para você mais valorizam um imóvel? Se você estivesse comprando um imóvel pronto agora, o que você mais olharia aí e fala assim, se isso aqui estiver na casa, para mim é uma casa show de bola. Quero saber muito a sua opinião, até mesmo de alguma coisa que eu não falei no vídeo de hoje. Muito obrigado de coração você que chegou até o final desse vídeo. Não esquece de deixar aquele joinha não, tá? De se inscrever no canal também. Te agradeço demais. O link do iBest também tá aqui embaixo se puder me ajudar. E lembre-se sempre, valorize seu sonho, contrate um arquiteto. Grande abraço, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!